mais uma aula do nosso curso de História do Socialismo. Na aula de hoje, eu vou falar com os senhores a respeito do surgimento, ou melhor, da transformação radical que sofreu a dialética nas mãos do pensamento filosófico alemão do final do século XVIII, do começo do século XIX. Por que isso é importante? Por que é importante nós compreendermos isso muito bem para a nossa continuidade do estudo da história do socialismo? Em primeiro lugar, como já percebeu o próprio Marx e o próprio Engels, que foram os principais pensadores socialistas do século XIX, todos os movimentos anteriores a eles padeciam de algumas fraquezas. A principal dessas fraquezas é que, uma vez debelados pela autoridade superior, ou melhor, uma vez debelados pela autoridade estatal, esses movimentos, eles desapareciam, eles tendiam a desaparecer. Ou no caso, um caso mais específico de Charles Fourier, que foi um caso em que não se encontrou gente disposta a construir os falansterios, como Fourier propunha, o projeto ele não saía do papel. Então Marx e Engels perceberam o seguinte: olha, uma vez reprimido o movimento, e uma vez o movimento não conseguindo adeptos, toda a tentativa de emancipação ela se vê comprometida, não é? Então, o que diziam Marx e Engels? É necessário que nós sejamos capazes de criar uma forma de pensamento que seja capaz de fazer a crítica radical da sociedade existente no momento. E esse pensamento capaz de fazer a crítica radical da sociedade existente no momento é o que eles, Marx e Engels, vão chamar de pensamento dialético. Então, a chamada dialética, da maneira como ela é entendida pelo pensamento revolucionário, ela vai ser um instrumento poderoso de crítica social e vai ser um instrumento poderoso de destruição das realidades existentes. Então, se a dialética ela se tornasse um instrumento na mão do pensamento revolucionário, ela se tornaria uma arma extremamente poderosa e inalcançável pela repressão material do Estado. Dito de outro modo, se o Estado reprimisse um movimento organizado numa determinada circunstância, os revolucionários poderiam facilmente se reorganizar. Por quê? Porque eles teriam o pensamento dialético que seria capaz de fazê-los reformular a crítica social e de organizar um novo movimento baseado nessa crítica social. Então, se surgisse, ou melhor, se fosse possível elaborar um tipo de pensamento que tivesse essas características, ele seria uma arma praticamente invencível nas mãos dos revolucionários. Foi isso que Marx e Engels pensaram. E é isso que eles julgaram encontrar na dialética como ela tinha sido formulada por Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que foi o filósofo alemão mais importante da passagem do século XVIII para o século XIX. Outra crítica que Marx e Engels faziam aos seus antecessores e que está diretamente ligada à falta do conhecimento desses homens anteriores, a falta de conhecimento da dialética, é a crítica segundo a qual cada um desses socialistas utópicos, eles concebiam a possibilidade de transformação social como um mero fruto do acaso. Então, naquela obra que eu já citei para vocês, naquela obra escrita por Engels, chamada Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, Engels vai criticar os grandes socialistas utópicos que vieram antes dele, Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, Proudhon. Vai criticar esses pensadores, por quê? Porque todos eles
concebiam a possibilidade de transformação social como proveniente da ideia mirabolante de algum homem iluminado. Então, por exemplo, Charles Fourier, ele mesmo dizia, né, com aquela história que eu contei para vocês das 4 maçãs, né, foi uma espécie de iluminação que ele teve e que lhe permitiria conceber uma sociedade melhor. Agora, poderia acontecer que ele não tivesse tido essa iluminação e tivesse continuado trabalhando da maneira como sempre trabalhou e permanecido um homem obscuro. Pois bem, o mesmo valia para Robert Owen. Poderia ser que ele tivesse continuado a vida dele apenas como filantropo e nunca tivesse se aventurado a ser um reformador social. A mesma coisa valia para Saint-Simon. Saint-Simon, que teve aquela ideia mirabolante de reorganizar a sociedade com base numa tecnocracia. Essa ideia teve uma posteridade mais duradoura no positivismo do Auguste Comte, que conviveu com Saint-Simon, mas ele, Saint-Simon, teve essa ideia de maneira, vamos dizer assim, espontânea. Todos, então, os socialistas utópicos, eles apareciam, segundo Engels, como pessoas que tiveram ideias geniais, mas cujas ideias apareceram por acaso. E Engels diz o seguinte, no seu livro, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico: para ser verdadeiramente revolucionário, um pensamento ele tem que compreender as condições sociais do seu surgimento e ele tem que compreender as condições históricas do seu surgimento. Então, dito de outro modo, para Engels, e nisso Marx concordava com ele, um pensamento efetivamente revolucionário, ele só poderia ser fruto de um processo histórico. E o fruto do processo histórico ele teria que ser compreendido pelos homens. A revolução, então, ela seria a consequência de um processo histórico formulado em pensamento por certos homens. Então, Marx e Engels, eles diziam o quê? Olha, nós apenas estamos formulando em termos teóricos o resultado de um processo histórico. E esse processo histórico, ele se dirige no caminho da revolução. Então, nós estamos explicando para os trabalhadores por que eles lutam. E ao saberem por que eles lutam, eles vão saber exatamente contra que inimigo lutar. E quais pontos de resistência eles deverão destruir. Por isso que Marx e Engels eles dão tanta importância a fazer a crítica da sociedade realmente existente. Este, por fim, é outro ponto em que eles vão criticar os socialistas anteriores a eles. Então, qual que vai ser a crítica de Marx e Engels? Eles vão dizer que os socialistas anteriores a eles, os utópicos, eles estavam mais preocupados em fazer uma pregação de cunho moral. Então, essa pregação de cunho moral, ela se dirigia a quem? No caso de Saint-Simon, se dirigia às classes dominantes. No caso de Fourier, ele também estava procurando quem? Ele estava procurando alguém rico para financiar a construção do falanstério. Então, o apelo moral, né, ele se dirigia em primeiro lugar às classes dominantes, que deveriam financiar o seu empreendimento. Não deu muito certo. Não houve adeptos o suficiente para financiar os seus falansterios. No caso do Robert Owen também, né? Enquanto ele teve dinheiro para financiar, né, a compra de locais para construir a sua sociedade alternativa, tudo bem, mas quando esse dinheiro acabou, também ninguém mais quis doar nada para ele, ele foi lá buscar apoio no movimento operário. Mas então vocês veem, essas pregações dos socialistas anteriores eram pregações de cunho moral. Nós vamos ver uma coisa muito importante que vai ser decisiva na história do movimento socialista, que é a compreensão, ou melhor dizendo, é a dissolução da moral no seu processo de desenvolvimento histórico. Marx e Engels, eles vão ser capazes de fazer isso, eles vão ser capazes de dissolver a reflexão moral dentro de um processo histórico. E a consequência disso ela vai ser extremamente dramática, porque ela vai permitir que o movimento socialista tome atitudes e tome ações
que do ponto de vista de uma moral que acredita em verdades permanentes, são profundamente imorais. Mas a partir do momento em que você compreende a moral como fruto de um processo histórico, essas ações elas se tornam legitimadas. Então, a revolução socialista, da forma como ela vai se desenvolver no século XX, e os banhos de sangue que ela vai gerar ao longo do século XX, eles não seriam possíveis se a moral não fosse relativizada como foi por Marx e Engels, ao compreendê-la como o fruto de um processo histórico. Mas, claro, nós temos que ser capazes de entender onde está o ponto em que a distorção foi feita. Não basta apenas nós diagnosticarmos que a distorção existe. Nós temos que encontrar o ponto de inflexão, o ponto em que a distorção foi feita. E é isso que eu me proponho a mostrar aqui para vocês. Como que Marx e Engels, eles operaram essa distorção no pensamento moral e na compreensão que os homens tinham do processo histórico para serem capazes de legitimar uma ação que, de acordo com uma moral que acredita em verdades eternas, seria profundamente ilegítima. Como que eles foram capazes disso? De onde eles tiraram essas ideias? Para isso, para nós compreendermos isso, nós precisamos falar a respeito da ideia de dialética. Nós precisamos ver quando que a dialética ela adquire a roupagem que ela terá no pensamento revolucionário, no pensamento de Marx e Engels e naquele de seus sucessores. Nunca é demais lembrar que a dialética, quando ela é bem compreendida, ela vai se transformar numa arma poderosa que continuará em ação, mesmo depois que o movimento revolucionário ele deixa de empregar a dialética para fazer crítica econômica, para fazer crítica da base econômica. E ele começa a usar a dialética, por exemplo, para criticar a vida cultural do Ocidente, como vai acontecer no caso da Escola de Frankfurt, que nós veremos mais para frente. Então nós temos que ver como que a dialética ela adquire essa nova roupagem que ela não tinha antigamente e que ela passa a ter no final do século XIX, com o pensamento de Hegel. Para nós compreendermos esse ponto de inflexão, nós temos que começar pensando o que era a dialética segundo os antigos e segundo os medievais. O livro mais importante já escrito sobre dialética na história do pensamento é chamado de Organon. O Organon foi escrito por Aristóteles. E ele é composto de uma série de tratados. Esses tratados são as categorias, o Tratado da Interpretação, Peri e Hermeneias, o Tratado dos Primeiros Analíticos ou Analíticos Anteriores, o Tratado dos Segundos Analíticos ou Analíticos Posteriores, o Tratado dos Tópicos e o Tratado das Refutações Sofísticas. A dialética, ela está, vamos dizer assim, ela está codificada no Tratado dos Tópicos. Neste livro, Aristóteles ele nos ensina o quê? Ele nos ensina as regras próprias da dialética. Para que serve a dialética? Ou melhor dizendo, o que seria a dialética segundo Aristóteles, conforme ele aprendeu com Platão e conforme Platão aprendeu com seu mestre Sócrates? A dialética seria a discussão entre homens que buscam a verdade, mas que eles estão buscando a verdade a partir de premissas ou a partir de pontos de partida que são apenas prováveis. Muito bem. O que faz com que um ponto de partida de uma discussão ele seja provável? O que faz com que o ponto de partida de uma discussão seja provável é a sua adoção por aqueles homens que são considerados sábios, que são considerados proficientes e são considerados sábios. Muito bem. Então, o que seria propriamente essa discussão dialética? Há dois homens que estão discutindo e estão buscando a verdade a respeito de uma questão. Essa questão ela é colocada no início da discussão. E ela admite duas respostas. Ela admite uma resposta sim e ela admite uma resposta não. Então, o que esses dois debatedores eles tentarão fazer?
Eles tentarão examinar a possibilidade da resposta sim e os argumentos que podem ser mobilizados a favor do sim para a resposta. E eles também buscarão investigar e observar o que resulta se a resposta dada à pergunta for a resposta não. Então, quer dizer, quais argumentos podem ser mobilizados a favor da resposta não e quais que são as consequências, ou melhor, quais que são outros argumentos ou outras consequências que se seguirão se a resposta à pergunta for não. Então, claro, nós estamos falando aqui em abstrato. Vamos dar um exemplo concreto. Então vamos supor que a pergunta que é feita aos debatedores, aos discutidores, seja a seguinte pergunta: a alma humana é imaterial ou não? Sempre a pergunta que dá início à discussão dialética é uma pergunta que admite uma resposta sim ou não. Então estamos aqui fazendo a pergunta: a alma humana é imaterial ou não? Podemos responder que sim e podemos responder que não. Então, muito bem, vamos supor que a resposta à pergunta seja sim. Sim, a alma humana é imaterial. Muito bem, onde que nós vamos buscar os argumentos, ou melhor, onde que nós vamos buscar as premissas para concluir, portanto, a alma humana é imaterial? Nós vamos buscá-la entre as opiniões dos sábios. Muito bem. Ao pesquisar as opiniões dos sábios, nós descobrimos que nós encontramos entre essas opiniões uma delas que diz o seguinte: tudo aquilo que efetua, ou melhor dizendo, tudo aquilo que pratica operações imateriais é imaterial. Muito bem, então nós temos a premissa maior de um silogismo. Vejam só que interessante. Nós temos a conclusão a qual nós queremos chegar. Portanto, a alma humana é imaterial. Então vejam só. Achamos a premissa maior. Achamos ali entre as opiniões dos homens sábios. Tudo aquilo que pratica, tudo aquilo que efetua opiniões e tudo aquilo que efetua operações imateriais é imaterial. Ora, a alma humana efetua operações imateriais, pois ela pensa. Portanto, a alma humana é imaterial. Vejam só que interessante, prezados. Chegamos à conclusão de que a alma humana é imaterial. E como nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso a partir de um procedimento dialético. E esse procedimento dialético, ele fez o quê? Ele foi buscar a premissa maior do raciocínio entre as opiniões dos sábios, certo? E ao achar a premissa maior entre as opiniões dos sábios, ele conseguiu encaixá-la numa premissa menor, quer dizer que a alma humana, ela efetua uma operação imaterial, que é a operação de pensar. E, portanto, a alma humana é imaterial. Conclui-se a favor do sim. Claro, nós podemos examinar também, nós podemos examinar o não. Quer dizer, nós podemos examinar o argumento segundo o qual não, a alma humana não é imaterial. Mas aí nós teríamos que buscar entre as opiniões dos sábios uma premissa maior que nos permitisse concluir pelo não. E vamos supor aqui, eu estou inventando, mas vamos supor que entre as opiniões dos sábios há a seguinte: tudo aquilo que depende da matéria é material. Muito bem. Ora, a atividade humana de pensar depende da matéria, pois depende dos sentidos. Portanto, a alma humana é material. Então, o que nós achamos aí? Nós achamos uma premissa maior que sustenta a conclusão pelo não. Sustenta a conclusão no sentido do não. É claro, essa conclusão no sentido do não, ela é muito mais frágil do que a conclusão no sentido do sim. Por quê? Porque é difícil você sustentar e você pode submeter isso
a exame dialético também, é difícil você sustentar que tudo que depende da matéria é automaticamente material. Então, aquela pessoa que está na discussão e ouve esse argumento a favor do não, ela pode chamar o outro debatedor e lhe dizer o seguinte: espera, essa premissa maior, tudo aquilo que depende da matéria é material, essa premissa maior ela é muito frágil. Temos que submetê-la a exame dialético também, né? Então o exame dialético ele prossegue. Essa premissa ela é posta como aquilo que deve ser examinado. E aí ela vira o quê? Ela vira uma pergunta. Tudo aquilo que depende da matéria é material ou não? E assim tem que se examinar quais argumentos nós podemos mobilizar a favor do sim e quais argumentos nós podemos mobilizar a favor do não. E onde nós vamos buscar esses argumentos? Nas opiniões dos homens sábios, nas opiniões dos homens que estudaram o assunto e que escreveram e que refletiram sobre o assunto. Aristóteles ele chamava essas opiniões dos sábios de endoxa. Endoxa o que é? O conjunto de opiniões daqueles homens que estudaram um determinado assunto. E, portanto, nós podemos dizer que suas opiniões elas são prováveis. Uma dessas opiniões, alguma dessas opiniões que nós retiramos do repertório dos sábios, ela pode ser dita como algo que é extraído de um lugar comum. Aristóteles, no livro dos Tópicos, o que ele faz? Ele faz uma lista de lugares comuns a partir dos quais nós podemos extrair premissas para argumentos que estão sendo propostos dentro de uma discussão dialética. Muito bem, então esse é o modo como Aristóteles entendia a dialética. E este é o modo como os medievais vão entender também a dialética. Agora, nós precisamos ver qual é o alcance que essa dialética, do modo como foi proposta por Aristóteles, qual é o alcance que ela permite, ou melhor dizendo, aonde ela nos permite chegar, que tipo de conhecimento da verdade ela nos permite ter e qual é o seu limite. Nós veremos na próxima aula, então, que a dialética, como Aristóteles a concebeu e como os medievais incorporaram, essa dialética ela possui certos limites até onde ela pode nos conduzir no conhecimento da verdade. E são esses limites que serão transpostos pelo pensamento revolucionário. E ao serem transpostos, eles vão transformar... ao serem transpostos esses limites, o pensamento revolucionário ele vai se transformar nessa máquina de guerra, que nós vamos ver em ação a partir da obra de Marx e Engels. Continuaremos examinando este ponto na nossa próxima aula. Muito obrigado, senhores, e até lá!